A gente não faz política se a gente não gosta de pessoas. Político que não gosta de gente não é político e não pode ser político. A razão da nossa vida pública são as pessoas. Não existe outra motivação para nós que, enfrentando adversidades as mais difíceis que a gente às vezes possa imaginar, não há nada mais motivador do que o ser humano e as pessoas. Tanto é que nós abrimos parte da nossa vida para viver a vida de uma comunidade. E quem é político, o Nélio que está iniciando com muito vigor, correndo os corredores do Palácio Piratini, em Brasília, buscando recursos para que amanhã depois ele colha os seus resultados, sabe do que eu lhe estou falando. Porque muitas vezes, enquanto a família reunida está tomando um chimarrão, ou almoçando, ou comendo um churrasco, ou indo passear, nós políticos estamos no meio do povo, atendendo ao pedido do povo, se fazendo presentes nas comunidades, nas reuniões, muitas vezes chegando altas horas da noite, quando todo mundo já está dormindo, e muitas vezes levantando de manhã sem conseguir dar um bom dia aos filhos, porque eles já estão no colégio. E isto poucos compreendem e poucos conseguem justificar, mas para nós isso é o mais natural, porque a gente vive em função daquilo que a comunidade nos demanda. E ficamos felizes, extremamente comovidos, quando conseguimos, de fato, tirar do papel aquilo que a comunidade nos pede e aquilo que são os anseios e as prioridades da população. E eu vou contar uma historinha para vocês que são coisas do destino, ou muitas vezes a gente não tem muita explicação, e os mais antigos, os mais velhos, ou os que têm a minha idade vão saber entender o que eu vou falar. Porque quando eu ia no colégio, lá no interior, na linha São Jacó, uma escola pequenininha de madeira, né? Tinha 4 filas. Tinha 4 filas, a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª série. E na época, as dificuldades que nós tínhamos para ir para a escola eram muito diferentes de hoje. Em primeiro lugar, não tinha transporte escolar. Nós íamos a pé. Em segundo lugar, nós não tínhamos merenda escolar. E nós levava de casa um pão, né, um pedacinho assim de linguiça bem pequenininha para ter todos os dias, um ovo cozido, duro, né? Esta era a nossa vida. Os livros, eu me lembro muito bem, às vezes chegava abril ou maio e o pai daí tinha o dinheiro para comprar o livro. Antes não tinha. E quem tem um pouco mais de idade sabe do que eu estou falando. Porque o livro não era de graça como é hoje. A merenda não tinha como tem hoje. E quem imaginasse que tinha transporte escolar, na verdade, na época, podia ser considerado um louco. Mas foi exatamente assim, no dia muito frio de chuva, após um dia de muita chuva. Eu me lembro que eu fui, porque nós íamos
quando tinha muito barro na estrada, nós íamos pé descalço até a escola, levávamos a conga ou o quichute junto, lavava o pé na porta da escola, usava o sapato e aí ia para a sala de aula. Para não sujar e para não estragar, porque só tinha um. E eu tinha molhado o meu tênis, era inverno, e cheguei em casa, a mãe lavou ele e colocou atrás da geladeira. No outro dia de manhã, para ir para a aula, a grama estava branca de geada. E eu não pude usar o tênis porque ele estava molhado. E fui de chinelo. E eu e alguns colegas caminhando na beira da estrada, aquele frio. Chegamos na escola e a professora, ao iniciar a aula, disse: hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Eu quero saber o que vocês sonham em ser no futuro, o que vocês pensam em ser. Cada um falou o que pensava. E eu disse, naquele momento, eu gostaria de um dia ser prefeito, para comprar um ônibus, para não precisar mais caminhar a pé para ir para a escola. Isso foi lá em 1980, 78, 79, por aí. Então, o que eu quero dizer? Que na nossa vida só existe um caminho que pode transformar o futuro de quem está sentado aqui na nossa frente. É o colégio, é a educação. E se hoje nós temos a oportunidade de estudar, livro de graça, transporte escolar, colégios maravilhosos, não é mais compreensível que nós tenhamos crianças fora da escola. E isto é ainda um grande desafio para esse imenso país que a gente vive. E daquele colégio de madeira com 4 salas de aulas, fomos para o segundo grau, fomos para o primeiro grau na Escola da Glória. Depois encontrei como colega, fomos colegas durante o segundo grau, eu e o Marcelo. Nos afastamos por longos anos, daqui a pouco nós somos colegas de trabalho e viramos prefeito e vice. Vejam como é maravilhosa a nossa vida, o que ela nos reserva para amanhã, que nós não sabemos. E talvez esse seja o verdadeiro sentido da nossa vida, que é a fé e a esperança. Porque se nós sabíamos o que ia acontecer amanhã, talvez nós não estaríamos aqui, talvez agiríamos muito diferentes. Mas é justamente isso que nos comove e que nos dá a força, que é a esperança de lutar por dias melhores. Então hoje, esse momento, e como prefeito, que eu sou, graças ao voto de cada um de vocês, de poder entregar uma escola onde eu tenho a convicção de que daqui de dentro vão sair seres humanos melhor do que nós, do que eu, que o deputado Edson, que o Marcelo, que qualquer um que está aqui, porque as oportunidades vão ser maiores, a vida vai proporcionar momentos muito mais gratificantes, ou com mais facilidade, se cada um souber aproveitar a oportunidade que tem. E não existe, de fato, herança maior que um pai pode deixar ao filho, senão o colégio. E não existe obra pública maior do que você poder proporcionar um futuro para uma criança. E por isso, eu sempre digo, para todo político, isso deveria de ser uma regra: cuidar bem das crianças e cuidar bem dos idosos. E digo por quê. Os idosos, porque trabalharam a vida toda, se sacrificaram, têm toda uma experiência, e muitas vezes, quando chega o final da vida, são jogados e não têm atenção merecida pelo poder público, ou a aposentadoria não dá condições de sequer pagar o remédio.
E cuidar bem das crianças nada mais é do que nós prepararmos o nosso futuro. Quem não cuida bem das crianças ou não cuida bem dos idosos não pode ser político. Porque quando temos a idade de trabalhar, quando nós temos saúde, nós não precisamos do poder público, porque a gente consegue resolver nossos problemas. Diferente do que quando somos crianças, em que precisa ter sim a creche, precisa ter sim o turno integral. E hoje eu garanto que dentro das nossas escolas, o nosso turno integral da creche ou da escola, tem criança que tem aqui dentro uma alimentação muito melhor do que muitos pais conseguem dar em casa. E aí a importância do professor, aquele que abre a porta da vida para a gente. Porque eu me lembro dos meus primeiros professores e dos conselhos que eles nos davam. E muitas vezes o aluno tem uma intimidade maior com o professor do que ele tem com o pai ou a mãe em casa, que ele fala muitas vezes, não fala porque tem medo. E aí vejam o papel e a importância que tem o educador. E dizia meu avô lá atrás, eu não esqueço: guri, sempre respeita o padre, o pastor, o policial e o professor. E aí eu pergunto, hoje em dia, será que estas pessoas ainda têm o respeito que mereciam ter? Cada um pode fazer a sua reflexão. Porque não é concebível que hoje, o deputado Edson sabe o que eu estou falando, nós temos ainda no país professores que trabalham por menos que um salário mínimo. Justamente estas as pessoas que vão ter que preparar o futuro da nossa gente. Então muita coisa mudou. Hoje tem transporte, hoje tem merenda, hoje tem ônibus, tem livros de graças, tem turno integral. E mesmo assim, nós ainda temos grandes desafios pela frente a vencer. E esses desafios nos motivam para acompanhar as mudanças e oferecer o melhor. Como eu disse, o crescimento ele passa por uma boa educação, uma educação de qualidade. Esse espaço físico aqui se corporifica e mostra todo o esforço que nós temos em prol de uma educação de qualidade. Um espaço para aprender, para conviver, para criar laços que vão ficar para o resto da vida. Um espaço para relembrar, daqui a alguns anos, como um passo importante, um pilar na construção de nossas vidas. E como dizia também um grande educador, as crianças são a viga sobre as quais vamos construir o futuro de um país, de um município, de um estado. Se essa viga, se essas crianças tiverem uma boa educação, se elas tiverem uma boa formação, sem dúvida nenhuma, a casa que será edificada, ou seja, a sociedade que passará a ter um futuro muito mais brilhante e melhor. E não esperamos, nós como gestores públicos, que aqui de dentro saiam super-heróis. Mas gostaríamos muito, muito mesmo, que as crianças chegassem em casa e abraçassem pai e mãe e dissessem: vocês são meus super-heróis. Não aqueles da televisão, da novela ou dos filmes que nada ensinam, mas que os filhos pudessem algum dia reconhecer também o que os pais fazem de esforço para eles terem o que têm. Então os verdadeiros super-heróis para as crianças deveriam ser sim os professores, os pais, os educadores.
E para continuar vencendo esses desafios, temos novos desafios pela frente. E anuncio para toda a comunidade escolar que nós estaremos construindo no ano que vem, junto a esse complexo da creche da escola, aqui ao lado, uma moderna quadra escolar coberta com palco. Vai estar no orçamento deste ano e é uma obra que já está garantida, cujos recursos federais já temos disponíveis. E além da creche nova, além da escola nova que nós estamos entregando hoje, nós vamos entregar e fazer a partir do ano que vem uma quadra escolar coberta com palco para os professores e crianças. E ainda estamos elaborando o orçamento e já designei ao vice-prefeito Marcelo, que responde pela Secretaria da Fazenda. Nós vamos colocar no orçamento que todas as crianças, a partir do ano que vem, que a partir do 6º ano, vão ter até o início das aulas um computador para cada aluno. Já temos o recurso e vamos colocar no orçamento. Em janeiro e fevereiro nós faremos a licitação. Em março, quando os alunos do 6º ano em diante vierem para esta escola, cada um vai receber um tablet educacional para nós avançarmos também na educação como meio de qualidade de ensino para as crianças poder fazer a sua pesquisa, poder fazer os seus trabalhos. Então esse é um momento muito especial, especialmente para todas nós da comunidade escolar, mas principalmente para mim, que lá atrás eu sonhei um dia entregar um ônibus escolar, hoje poder entregar para os pais, para os alunos, a notícia e já entregue à escola municipal. E para não dizer que eu esqueci do ônibus, nós também vamos entregar hoje de manhã uma chave com um ônibus escolar 0 km que está parado aqui na entrada do município, que vocês podem ver aqui na entrada da escola. Agradeço a Deus pela força diária que Ele nos dá para continuar lutando pela qualidade de vida da nossa gente. Quero agradecer ao governo federal, na pessoa da presidenta Dilma Rousseff e também do vice Michel Temer, que é do meu partido, pela sensibilidade que eles estão tendo em priorizar a escola e a educação para todos os cantos do país. Há pouco tempo atrás, o deputado Edson se fazia presente e nós tivemos com o Michel Temer. E ele dizia o grande desafio que é levar a educação para todos os rincões do país. E colocava que a meta do governo federal é pelo menos ter uma creche em cada município desse país, quando nós temos ainda 40% dos municípios que sequer creche instalada tem. Então nosso reconhecimento ao governo federal, porque aqui tem dinheiro do governo federal e nós precisamos reconhecer também o mérito de quem faz e ajuda os municípios. Aos deputados Alexandre Postal, o Edson Brum, que está aqui, ao Mendes, que é o grande porta-voz nosso, e tantos outros, e outros partidos que nos ajudam na luta para conseguir os recursos que nós estamos trazendo para o município para fazer as obras. E só não falar, hoje eu também quero anunciar que ontem nós fizemos a abertura da licitação e nos primeiros dias estaremos iniciando outra obra importante que não tem nada a ver direto com a educação, mas igualmente importante, que é a pavimentação da rua do nosso distrito industrial. Nós vamos iniciar nos próximos dias também o recapeamento do asfalto
do loteamento popular. Vamos iniciar a ciclovia que vai sair aqui da rua Parobé e encontrar o asfalto novo da linha Nobom, junto com o recapeamento e a reconstrução do asfalto na entrada do Nobom. São obras que nós devemos estar assinando, só temos que esperar o prazo dos recursos que as empresas ainda têm para fazer dentro da licitação, e estaremos talvez ainda no mês de outubro iniciando essa importante obra para toda a comunidade, um investimento de quanto deu, Marcelo? R$1 milhão. R$1 milhão que vai ser colocado, investido nessas 4 obras de pavimentação. Portanto, minha gente, quero deixar a vocês, e me desculpe se eu me alonguei no discurso, não foi este o propósito, mas eu não poderia deixar de falar isso, porque faz parte da vida da gente, e são poucos os momentos que a gente tem condições de falar para uma plateia tão seleta, e poder também abrir o coração daquilo que muitas vezes a gente gostaria de falar e não consegue. E esse talvez foi o momento da gente dizer isso para vocês. O nosso governo não vai evitar esforços para continuar trabalhando firme e forte naquilo que vocês nos delegaram, ou seja, o que para nós políticos é o mais sagrado, é o voto. E como dizia o Ademar, na verdade nunca vi num processo democrático onde a minoria manda na maioria. Enquanto nós estivermos do lado do povo, vocês podem ter a confiança que terão um prefeito, que terão vereadores, um vice-prefeito e uma equipe de secretários que vai se dedicar integralmente aos objetivos maiores do município. Um grande abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe e nos dê muita força. Abraço a todos.